Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos ver o que está em Lucas, capítulo 13, versículos 28 e 29. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Esses dois versículos, onde surge a frase reino de Deus, estão num contexto que vai do versículo 22 ao 30. É o seguinte: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há, que serão os primeiros, e primeiros há, que serão os derradeiros. Aqui há duas questões que eu quero fazer o destaque. São poucos os que se salvam. Salvar-se do quê? É salvar-se da nossa própria teimosia em continuarmos a dar ouvidos para os chamados deste mundo. Coisas relativas que decorrem do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do apego às coisas materiais. Então, quem se aferra a esses valores em detrimento dos valores do espírito, então estes não vão salvar-se. Salvar-se de, ao desencarnar, atingir um estado chamado de reino de Deus. É um estado de serenidade e de bem-aventurança. Esses não se salvarão porque ficarão aprisionados na culpa, advindos da consciência. Há uma outra passagem que eu quero aqui destacar, onde ele fala a respeito do povo hebreu, do povo judeu. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar de fora a bater, tal. Há uma outra passagem em que Jesus utiliza essa mesma figura do pai de família que tem a porta da casa fechada. E que nós vamos encontrar
Aqui, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 5 até o 8, olha só para estabelecer uma relação, por que Jesus usa esta figura de um jeito, nesta parte que eu vou ler agora, e de outro jeito, na parte descrita em nosso estudo. Olha o que está em Lucas 11, de 5 a 8, a respeito do pai de família e da porta fechada. Olha só. Qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo à meia-noite, ele disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, ele lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e dar-se-vos-á. Aqui está falando que a porta se abre para o amigo importuno. Mas nessa leitura do texto de Lucas 13, não é assim que acontece. Ele fala ali: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes de fora a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Naquele outro caso, ele sabia que era o amigo dele, era o vizinho, amigo dele. Aqui não. Não sei de onde, não é amigo do pai de família. Então, ele não abre a porta. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu nos tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, etc, etc. A questão da porta que está fechada e que se abre para o amigo importuno. Aqui a porta está fechada e que não se abre, porque quem está fora não é amigo. Isso quer dizer o quê? Quem cumpre as leis de Deus, praticando a caridade, a benevolência, a indulgência, perdão, não é? Essa solidariedade, a fraternidade. Quem está nesta condição é amigo de Deus, ou seja, está de acordo com a própria consciência divina, com o espírito, com o superconsciente. Então a porta se abre. Mas a porta é estreita, porque tem que vencer todos esses arrastamentos. Aqui, neste caso, ele está falando para o povo judeu. Ele se refere aqui ao povo judeu, porque ele fala assim: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Porque havia todos aqueles fariseus, não é? Os próprios saduceus, os escribas, que eles ensinavam regras humanas, não é? Eles não entravam no reino de Deus e não deixavam o outro entrar. É para isso que Jesus se refere. Quando chegar o momento de, ao desencarnar, eles enfrentarem a consciência sabendo que erraram. Eles conheciam os textos, conheciam os ensinamentos de Abraão, Jacó, Isaque, todos os profetas, eles conheciam, mas não cumpriam. Então, Jesus fala assim: nem sei de onde vós sois, porque eles não cumpriam o ensinamento de Deus.
Aí ele complementa, dizendo ao povo judeu que não aceitou Jesus como Messias e seus ensinos, que os libertaria e lhes deixaria, não é, passar para a próxima etapa de divulgação do Evangelho. Eles recusaram. Então ele diz, e vós lançados fora, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Está falando dos gentios. Porque o povo judeu recusou, colocou Jesus na cruz, recusou inteiramente o Messias e seu ensino. Então a porta está fechada para eles. Tanto é que, depois que Jesus foi crucificado, no ano 70, eles foram expulsos, não é, da terra deles, de Israel. Só retornaram agora, em 1948, e ainda estão em guerra ali com os vizinhos, né? Está se referindo a eles. Eis que os derradeiros, não é? Eis que derradeiros há entre os gentios, que serão os primeiros. Entre os gentios, muitos se converterão ao ensino de Jesus e cumprirão os seus ensinos. Primeiros há que serão derradeiros. Entre os judeus que receberam as notícias do reino de Deus antes dos gentios, ainda são assim, demorarão para conseguir avançar na sua superação. Há uma passagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, em que Allan Kardec analisa essa questão. Eu vou ler um pequeno trecho do que ele fala a respeito deste ensinamento aqui. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más. E porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer as suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o cumprimento da máxima, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ele se reporta a um outro ensinamento de Jesus. Tal o estado da humanidade terrena, porque, sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria de suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. E ele prossegue em outras análises, considerando que ele falava para o povo hebreu, para o povo judeu, mas que haveriam inúmeras encarnações depois, em que eles, mesmo sendo derradeiros, possivelmente sendo derradeiros, como diz ali, e primeiros há que serão derradeiros. Não é? Eles demorarão através das múltiplas encarnações, mas também haverá um momento em que poderão e que entrarão pela porta estreita, a porta da superação dos arrastamentos para as coisas deste mundo. Então é para ser então o amigo do dono da casa. E que é o dono da casa? É Jesus, representado em Jesus e seu evangelho, seus ensinos. Podemos incluir aí também o Antigo Testamento e agora a doutrina espírita. A consciência divina em nós, não é? O pai de família, a consciência não deixa passar. Enquanto não superarmos nossas culpas, né, nossas dificuldades na prática do bem. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos com o estudo sobre o Reino de Deus,
com o estudo em Lucas 14, 15. Lucas capítulo 14, versículo 15. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.